Não é uma entrevista, meus caros. É uma peça de propaganda política, é uma peça de propaganda ideológica. E aí vem o próximo motivo, o motivo mais forte do porquê que o Putin foca tanto em argumentar historicamente as razões da Rússia ser dona de todo aquele território. Ele acusa o tempo inteiro a Ucrânia de ser um estado artificial criado por Lenin. Então ele vai justificar desde o século IX o porquê que nunca existiu um país chamado Ucrânia e vai começar lá no século IX até chegar no século XX para justificar que somente no século XX, né, na virada do século XIX para o século XX, começa alguma movimentação sobre a Ucrânia, e depois, então, lá já na União Soviética, no século XX, o Lenin vai artificialmente criar a Ucrânia. Essa é a tese que o Putin leva cerca de 1h30 para defender e provar essa tese. E depois, o que ele faz é contra-argumentar que os Estados Unidos são mais malvados que eu. Vocês estão aqui me chamando de bicho-papão, mas vocês não têm moral nenhuma para falar de mim. Existem questões psicológicas muito profundas envolvidas nisso. De fato, acusar a culpa dos americanos é algo que mexe profundamente com a esquerda americana, que sempre levantou a bola da culpa americana, de querer ser polícia do mundo e tudo mais. E aí é óbvio que nesse ponto o Putin vai nadar de braçada, porque os Estados Unidos de fato têm uma coleção de merdas e cagadas em termos de direito internacional, de políticas internacionais, de desrespeito e violações de regras internacionais. Então é muito fácil jogar pedra em quem tem telhado de vidro. E nesse quesito, o telhado dos Estados Unidos é uma grande estufa, né? É vidro para todo lado, é teto de vidro, é parede de vidro, é a porta de vidro, é tudo de vidro. Então é muito fácil tacar pedra, né, nos americanos nesse quesito. E a outra questão é que o Putin vai aos poucos, e essa talvez seja a mais importante de todas as razões do porquê dessa entrevista ser uma aula de história disfarçada de entrevista, mesmo que uma aula de história cheia de erros. Ele vai criando uma espécie de mitologia russa. Ele cria uma história, uma mitologia russa baseado em questões monárquicas, em direito divino, em união dos povos ortodoxos. Percebam que ele não apenas faz uma aula de história, ele cria uma narrativa, um épico, uma saga do povo russo. Não é brincadeira, não, é sério. Ele faz uma espécie de uma saga do povo russo, da conversão de um príncipe no século IX, né, e toda a formação, toda a dificuldade, a união dos cristãos. Ele vai criando uma espécie de jornada do herói, mas é uma jornada do herói que não tem um herói em específico. O herói é a grande mãe Rússia. Essa jornada é a epopeia da Rússia como uma grande pessoa que vai se formando ao longo do tempo. E essa mitologia, ela tem todas as características das mitologias do período do nacionalismo romântico, do século XIX, que criaram as mitologias nacionais utilizadas pelos fascistas e pelos nazistas. De uma maneira muito parecida como Hitler gostava de resgatar os mitos germânicos e a história germânica da Idade Média para justificar politicamente as suas ações em 1940, o Putin vai lá buscar a história medieval da Rússia, a história antiga da Rússia, para justificar as suas ações agora no século XXI. É uma espécie de jogo onde quem consegue avançar mais tempo na história tem mais direito.